As principais instituições que compõem o terceiro setor são as organizações da sociedade civil. Elas desempenham um papel fundamental na construção de comunidades mais justas, inclusivas e sustentáveis. Porém, quando pensamos em empregabilidade de negros nas organizações não governamentais, ainda existe desigualdade. Será que a falta de representatividade de profissionais negros prejudica no desenvolvimento das principais atividades de uma organização não governamental? Começa agora mais um programa Negros em Foco. As atividades realizadas pelas organizações da sociedade civil têm como objetivo preencher lacunas e promover mudanças, atuando onde muitas vezes o Estado e o setor privado não conseguem alcançar. Mas, de acordo com estudos, profissionais negros e negras ainda estão subrepresentados no setor. E para tratarmos sobre o assunto, eu estou recebendo a presença de Giovanni Haver, que é diretor executivo da organização Fundo Baobá para a Equidade Racial. Seja muito bem-vindo, Giovanni. Zé Vicente, muito obrigado pela oportunidade, eu que lhe agradeço. E também o Wagner Silva, conhecido como Guiné, que é o coordenador de fomento da Fundação TID Setúbal e tem mais de 20 anos de experiência em gestão de programas e projetos sociais. Da mesma maneira, obrigado pela presença, Wagner. Zé Vicente, obrigado pelo convite para essa conversa e espero poder contribuir aqui com um grande debate. Terceiro setor, ONGs, são uma ferramenta, um instrumento importante para ajudar a sociedade brasileira, não é isso? De fato, nós temos que entender que a sociedade, você tem vários atores sociais, várias atrizes sociais, e cada qual tem sua função. O Estado tem a função primária de prover a oferta de serviços que possam atender às necessidades da população, mas o Estado nunca alcança esse ideal de prestação de serviço. E cabe ao terceiro setor, como representação organizada da sociedade civil, através principalmente das ONGs e das instituições filantrópicas, preencher essa lacuna, não com o objetivo de substituir o papel do Estado, mas de apontar os limites que precisam ser superados para que a prestação de serviços públicos possa se dar de uma forma mais equânime. De fato, e os números são autoesclarecedores, São mais de 800 mil organizações do terceiro setor no nosso país, são mais de 6 milhões de postos de trabalho e elas geram, em média, cerca de 420 bilhões de recursos econômicos e financeiros, praticamente 5% do PIB, Wagner? São números grandiosos, não, Wagner? São números grandiosos, assim como o Giovanni trouxe a questão do papel das organizações da sociedade civil, elas têm um desafio de poder contribuir com a transformação social, mobilizando não só os recursos financeiros, mas também recursos técnicos, dentro das suas iniciativas e também nos territórios. Dentro dessa questão do volume de recursos, quando a gente também faz um olhar e um recorte para dentro da filantropia e do investimento social privado, aqui vou trazer um dado a partir do censo GIF, olhando para a atuação também das fundações e também de institutos. Você tem um setor que mobiliza aproximadamente 5 bilhões de reais, que dentro do setor que mobiliza 160 organizações dessa instituição, dessa associação, e que transfere para as organizações dos territórios, as organizações da sociedade civil, aproximadamente 800 milhões de reais todos os anos. E aí, Giovanni, a presença de todas as representações sociais estão equilibradas dentro desse setor? O terceiro setor, como qualquer outro segmento da sociedade brasileira, é o reflexo dessa desigualdade. Sim. Então, nós temos uma subrepresentação de pessoas negras na gestão das organizações, principalmente das organizações de maior porte, com maior capacidade de incidência. E isso é reflexo de todos os filtros sociais que nós temos, e isso traz um impacto enorme nas decisões de investimentos. Sim. Porque, por exemplo, nós vivemos uma situação onde o decisor estratégico de investimento na causa da equidade racial
de uma forma geral, esses conselhos são constituídos por pessoas brancas. Sim. E é difícil se imaginar que pessoas brancas, com todo respeito à sua boa vontade, engajamento, alinhamento e entendimento sobre a questão racial, que terão as melhores condições para dizer qual é a estratégia mais adequada que a população negra deve utilizar para fazer o enfrentamento ao racismo. De acordo com a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, mais de 35% das ONGs têm menos de 20% de negros em seu quadro de funcionários. E esses profissionais chegam a ganhar 27% a menos que pessoas brancas. Vamos entender melhor essa pesquisa. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de ONGs, mais de 46% das pessoas que atuam em ONGs e associações da sociedade civil são negras. Para a diretora da ABONG, Juliane Sintra, apesar de expressiva, a participação de negros no setor é baixa. A gente tem um percentual bastante relevante das nossas ocupações, dos nossos postos de trabalho, por pessoas negras. Mas quando a gente olha para o campo como um todo, esse percentual ainda é muito baixo, sobretudo quando a gente olha para postos de gestão, como diretoria e gerência, em que a população negra acaba diminuindo significativamente a sua presença. A pesquisa mostra que pouco mais de 25% dos profissionais negros que atuam nessas organizações ocupam cargos de liderança. Nós somos parte dessa sociedade as desigualdades se estruturam em torno de raça. Então, embora a gente tenha uma presença majoritária de pessoas negras no nosso campo, isso também acaba espelhando, né, o modo como o racismo institucional opera em todas as instituições e quando a gente pensa a pauta da empregabilidade. Ainda de acordo com o levantamento, a participação de homens negros na faixa mais alta de rendimento desse setor é de quase 13% e de mulheres negras é de 10%. Mas quando se trata de homens brancos, esse índice é de quase 45% e das mulheres de aproximadamente 31%. Ô Wagner, está aí um desafio, não é? Porque esse público que mais exige a ação da filantropia é um público negro e pobre, não é? E se essa ação não contempla a inclusão desse público para dentro dessa estrutura de gestão, além desse desequilíbrio, a gente vai ter dificuldades de garantir uma presença equitativa. Não é? Como é que a instituição, como é que, por exemplo, a TID Setúbal pode contribuir para promover esse equilíbrio? Bom, o vídeo traz, né, questões muito importantes, né, que passam inicialmente pela necessidade de um posicionamento político e estratégico do terceiro setor, né? Então, para além de uma intencionalidade, né, é muito importante uma instituição terceiro setor se posicionar, né, estrategicamente para que o foco na equidade racial, né, ele possa ser trabalhado, discutido em todos os níveis da instituição. Os negros estão presentes verticalmente em números equilibrados dentro do Baobá, do Instituto Baobá? José Vicente, o Fundo Baobá ele surge exatamente com a proposta de ser uma instituição caracterizada por ter uma governança constituída em sua grande maioria por pessoas negras. Hoje, inclusive, nós temos o privilégio de ter a Sueli Carneiro como presidenta do nosso Conselho Deliberativo. Quantos são os funcionários do Instituto Baobá? Nós temos 16 Quantos são pessoas negros? na equipe executiva. Todas as pessoas são negras. Nós buscamos promover a diversidade relacionada à origem territorial, gênero, orientação sexual. Nós temos um conselho com 11 pessoas e no conselho nós temos uma maioria de pessoas negras, mas nós temos pessoas de outros grupos étnicos também. Isso daí permite um olhar diferenciado, isso permite ter essa sensibilidade para alcançar a ponta, para fazer a seleção das escolhas que contemple os negros e a diversidade negra? A nossa pretensão é essa e eu acho que nós estamos fazendo isso, tá? O que acontece? Nós nos acostumamos a usar a expressão sincretismo para falar de sincretismo religioso, para falar das manifestações culturais que publicamente tem uma roupagem, mas tem um outro significado. Mas nós também temos sincretismo institucional. Porque na medida que você não tem abertamente linhas de financiamento, de enfrentamento ao racismo, e aí é preciso, a sua pergunta me dá a oportunidade de falar isso, enfrentar o racismo é completamente diferente de enfrentar
de fazer ações de mitigação da pobreza. E a maior parte das pessoas hoje ainda confunde, né, ainda acha que quando eu faço ação de mitigação da pobreza, eu estou implicitamente enfrentando o racismo. Ou quando eu faço ações educacionais de forma universal, que eu estou enfrentando o racismo. Enfrentar o racismo não é a mesma coisa. Por quê? Porque o racismo ele é um fenômeno que ele subsiste independentemente de outras manifestações. E você, por toda a trajetória, a construção da Universidade Zumbi dos Palmares, você sabe muito bem que a ascensão social, que o capital social que você tem, que o Guiné tem, que eu tenho, não nos protege de sermos alvo de discriminação. Então, há uma ilusão de que a ascensão social, que a visibilidade, que a capacidade de articulação faz com que nós, pessoas negras que tenhamos essa condição, alcancemos um patamar na vida no qual a preocupação com a discriminação deixa de fazer parte do nosso cotidiano. Eu falo que há vacinas que podem ser criadas. Né? Então, dentro da Fundação Tite Setúbal, a partir, né, do processo de governança, onde a gente abre o conselho, né? E a gente tem também a Sueli Carneiro, o Jailson de Souza, né? Também um periférico, também favelado, professor da Universidade Federal Fluminense, né? Dentro do nosso conselho. A gente tem uma segunda instância de governança, né? Onde nós temos uma paridade, né? de homens, mulheres, negros e negras, né? que faz a gestão, né? Da instituição. Mas isso não é suficiente. Então, para que a gente possa avançar, é muito importante também cuidar de processos, né? Então, ter uma política, né? Uma política voltada para a equidade racial, né? Então, ter uma política institucional que possa garantir, né? De maneira mais cuidadosa a contratação e a permanência, né, de pessoas negras dentro dos quadros da instituição é muito importante. Um ponto que o Giovanni trouxe aqui, né, que entra no campo subjetivo muitas vezes, que os profissionais negros dentro do terceiro setor, né, sofrem muito de uma leitura, né, de uma incapacidade técnica, né, ou de uma incapacidade de ocupar lugares estratégicos. Porque dentro do ecossistema, né, do terceiro setor, e aí eu estou realmente imerso nas fundações e institutos, né, isso é muito comum. Né? Você ser olhado com desconfiança com relação à sua capacidade, né, de ocupar um espaço de liderança, de um espaço que contribui para a tomada das decisões estratégicas, né, do investimento, né, em organizações, em lideranças nos territórios, né, e também da desconfiança da elaboração de produção de conhecimento. Wagner, Giovanni, no próximo bloco nós vamos continuar esse papo, né? E você, caro telespectador, não sai daí. O Negros em Foco volta já já. E já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. Nosso tema hoje aborda como as organizações da sociedade civil têm se preocupado com a agenda ESG, principalmente no que se refere à empregabilidade de profissionais negros no setor. Estão comigo duas pessoas que entendem tudo sobre esse assunto, né? O meu elegante amigo Giovanni Harver, que é o diretor executivo do Fundo Baobá pela Equidade Racial, e o coordenador de fomento da Fundação Tite Setúbal, também o nosso amigo querido Wagner Silva, mais conhecido como Guiné Silva. Outra vez, muitíssimo obrigado pelas gentilezas da presença. Ô, Zé Wagner, a gente está falando, né, de que fazer intervenção, fazer transformações, fazer mudanças no setor social precisa, como qualquer atividade econômica, de recursos, de dinheiro, né, sobretudo de doações. E quando a situação econômica está boa, o dinheiro talvez flua. Quando a situação econômica não está boa, o dinheiro se retrai. Mas a ação precisa ser cumprida e continuada. Como é que o recurso impacta a ação de uma instituição como a sua dentro dessa agenda da equidade racial? O recurso ele é muito importante porque ele impacta diretamente na estratégia de fortalecimento dos territórios e das organizações com as quais nós somos parceiras. Eu acho que poder pensar em processos, né, que sejam inclusivos
né, para organizações negras. Então, quando a gente olha os territórios, né, onde você tem iniciativas nas periferias, nas favelas brasileiras, tem uma pesquisa da iniciativa PIPA, né, que fala sobre periferia e filantropia, que também traz que a maior parte das iniciativas do Brasil são lideradas por mulheres negras, né? E nesse sentido, daquilo que a gente tem operado, né, de fomento dentro da Fundação Tite Setúbal, a grande maioria das organizações nunca receberam nenhum tipo de apoio, né, institucional, nenhum tipo de recurso para poder rodar as suas iniciativas. É importante levar em consideração, nessa análise desse decréscimo de recursos mobilizados pela filantropia, o fato que nós temos aí uma pandemia que fez com que vários setores que não tinham um histórico de contribuição se mobilizassem, né? Então, num certo sentido, não nos causa surpresa uma diminuição dos recursos disponíveis para investimento. Então, na nossa estratégia Baobá, quer dizer, nós levamos em consideração alguns aspectos. Primeiro, nós temos uma capacidade de gerar recursos próprios e fazemos captação também, no Brasil e fora do Brasil. Tá. Então, o que nós tentamos fazer, quando nós percebemos essas tendências, quer seja principalmente na filantropia nacional, de decréscimo de investimentos, é compensar isso com captação fora do Brasil e prospectar novos mercados que sejam sensíveis à causa, que é a causa que dá razão à existência do Baobá, que é o enfrentamento ao racismo. Para consolidarmos a importância de se ter líderes negros no terceiro setor, eu vou convidar agora, né, a CEO do Instituto das Pretas, Priscila Gama, que além de usar a tecnologia como ferramenta de transformação, a liderança da instituição é 100% feminina e negra. Priscila, querida, seja muito bem-vinda, uma grande alegria recebê-lo no programa Negros em Foco. Olá, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz e honrada em poder estar aqui com vocês. Ô Priscila, e o que faz o Instituto das Pretas, mais precisamente? O Das Pretas é um laboratório de inovação em tecnologia social, que, resumindo, é um lugar onde a gente encontra soluções para desafios de sustentabilidade, especialmente a sustentabilidade socioambiental. Priscila, fazer uma ação dessa natureza num time composto por mulheres, ele tem um diferencial, ele tem um adicional, ele tem um complemento, ele tem uma perspectiva particularizada ou não? Eu acho que mulheres negras têm uma articulação, né? A vida, né? E a nossa história trouxe a gente aqui um potencial de adaptabilidade muito grande. Então, mesmo não sabendo o termo Future Literacy, né, que é letramento de futuro, que é uma das capacidades, né, que a ONU e a Unesco falam que são de maior valia para as pessoas nos próximos anos, a mulher negra vem futurando e se adaptando às necessidades. Então, ter um time, né, que é competente e que aqui eu coloco, né, a gente se junta em mulheres negras, não pela dor, mas pela nossa potência. Então, ser mulher negra no Instituto das Pretas é a cereja do bolo, é o que vem completar, é a nossa hard soft skill, né? O que diz que a gente está pronta a qualquer tempo e a gente faz muito bem o que a gente faz. Então, liderar essas mulheres é incrível. O Giovanni e o Wagner estão dizendo para a gente que com toda a competência, não é, com toda a sua trajetória, ainda assim, ser negro nesse setor significa ter um olhar que discrimina, que distingue e que produz um afastamento. Para a mulher negra é igual ou é diferente? É, sem sombra de dúvida, pior. Né? Então, se a gente pegar todas as grandes organizações arrecadadoras do Brasil, todas elas são lideradas por homens negros. Né? A respeito dos maravilhosos presentes, a verdade é essa, né? E isso é um dado importante, porque na hora de captar, homens falam melhor com homens. Né? Fora que a gente tem aí uma dinâmica de misoginia e sexismo que é alavancada quando a gente agrega o racismo. E eu acho importante registrar
que a inovação social, no contexto da sustentabilidade, de criação de futuros, somos nós, as mulheres negras, que estamos em dados, em números, liderando a maior parte das organizações. Então, isso é uma coisa muito preocupante mesmo. Querida, muito sucesso, parabéns pelo seu trabalho e que o Instituto das Pretas voe, tá bom? Muito obrigada, fico à disposição, muito feliz de estar aqui com vocês e honrada. Sucesso para todo mundo aí. Tchau. Nós estamos dizendo que as dificuldades são todas e são conhecidas, mas que, sobretudo, as mulheres negras podem ser ferramentas importantes para potencializar a luta e produzir ótimos resultados, não é isso? Elas não podem, elas são. Elas são. O caminho é a ferramenta para a transformação. Acho que tem um ponto importante na nossa conversa, né? Quando a gente fala de profissionais negros, né, em posição de liderança e poder, né? Na construção de processos na construção de processos que permitam que iniciativas, mulheres negras, organizações negras, periféricas possam ter acesso ao recurso. Estamos falando de democratizar esse recurso disponível na filantropia. É muito importante definir internamente critérios, né? Então, ao invés de ter uma filantropia ou processos chamados aleatórios, né, difusos, que a gente tenha intencionalidade, né, e coloque critérios de raça, gênero e território para que esse recurso de fato chegue onde ele precisa chegar. Muitas organizações têm ganhado destaque não apenas por promover a cidadania, mas também por formarem equipes diversas e comprometidas com o propósito. É o caso do Instituto Resgatando Vidas, localizado na zona norte de São Paulo, que o Negros em Foco foi conhecer. Vamos acompanhar. Durante 15 anos eu fui envolvido no mundo corporativo, né? Trabalhei em grandes multinacionais, então eu venho de uma família periférica, de uma família pobre e toda a minha infância, minha juventude, eu fui envolvido com tráfico de drogas, eu fui envolvido com pequenos delitos. Na minha transição de adolescência para a juventude, eu tive uma oportunidade que me foi dada. E essa oportunidade veio num momento onde eu tinha certeza que ninguém acreditava em mim. E quando eu estava na melhor fase da minha vida, num momento muito bom profissionalmente falando, eu entendi que o meu propósito de vida era mostrar para os jovens de periferia, meninos e meninas, que existiam pessoas que acreditavam na periferia e que, se elas estivessem dispostas a mudarem de vida e aproveitar as oportunidades que viessem surgir na vida delas, elas poderiam ter uma vida digna. Sou pedagoga de formação, então eu sempre entendi que a educação ela é transformadora. Eu trabalhava no meio corporativo, eu me formei, fui para a área da educação, não consegui ficar devido à renda de um professor, infelizmente. Voltei para o meio corporativo e ali eu fiquei. Mas eu tinha um vazio dentro de mim de que eu não estava fazendo alguma coisa para mudar a vida de alguém. E eu soube que existia essa ONG aqui no bairro. Sempre gostei do terceiro setor, né? Sempre trabalhei. Também trabalhei como CLT, em outras áreas com esporte e cultura. Eu dava aula no terceiro setor com basquetebol e o Aaron me resgatou, me puxou para trabalhar aqui com coordenação de esporte e cultura. Entendemos que a desigualdade social ela existe, ela é real, principalmente para quem tem a pele mais retinta, para quem vem de periferia. Então, nós entendemos que nós precisávamos combater isso. Eu não tenho o prazer de entregar uma cesta básica. Eu entrego porque há uma necessidade, nós estamos em um bairro bem carente. Mas eu tenho o prazer de ligar e falar, olha, você foi empregado. Eu posso dizer que assim como o esporte e a cultura veio trazer um diferencial para a minha vida, então eu sei que para as nossas crianças aquilo que refletiu em mim também está refletindo nelas. O sonho do Resgatando Vidas, o sonho do Aaron para os próximos anos é replicar
todo o impacto que nós estamos causando aqui na nossa região é ir para outras favelas, outras regiões e mostrar que com gestão, com indicadores e com muita dedicação, nós conseguimos criar um alto impacto. Esse é o nosso sonho. E eles estavam dizendo, não é, de quanto em algum momento da vida se fez necessário tomar uma decisão, não é, de sair de um determinado ambiente e ir para o outro. E você passou por muitos ambientes, né? Você já esteve no governo, você já esteve na empresa e agora você está aqui no terceiro setor. No terceiro setor, é possível realizar esse desejo, esse aprazeramento de servir mais a comunidade, de realizar mais o auxílio para mudar as vidas das pessoas? Então, o terceiro setor, ele apresenta tantos desafios tão complexos, tão atraentes, como a iniciativa privada ou o governo, né? Eu sempre brinco, né? Eu corro até a gigantes desafios e o desafio atual do Baobá é fazer com que o Baobá alcance um endowment de 250 milhões de reais para que ele possa ter a sustentabilidade operacional que ele tem hoje, com uma capacidade maior de incidir com doações para a iniciativa de enfrentamento ao racismo no Brasil. Poder se conectar a propósitos, né? E foi falado muito sobre isso, né? As pessoas que passaram aqui na reportagem, todas as pessoas eram negras, né? E todas elas, né, movidas por um propósito, né? Da mesma forma, é isso que me move, né? É o propósito de poder contribuir com o potencial das periferias, né? Contribuir para que as periferias, as pessoas negras sejam reconhecidas pelas suas capacidades, pela sua criatividade, pela sua inventividade. Wagner, então, por essa trajetória fantástica, não é? E por esse propósito de melhorar a vida das pessoas, eu quero cumprimentar você pela gentileza da presença no Negros em Foco, desejar muito mais sorte, muito mais boas realizações. Muito obrigado, Zé Vicente. Giovanni, da mesma maneira, cumprimentar essa trajetória fabulosa. Zé Vicente, muito obrigado pela oportunidade. Se você também, telespectador, se tiver um propósito importante para ajudar a melhorar a vida das pessoas, o terceiro setor é um espaço que recebe a todos de braços abertos e que pode ser um lugar incrível para você realizar o seu sonho e os seus objetivos. Mas, por enquanto, eu quero agradecê-lo pela gentileza da nossa audiência. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Abraços, tchau!